Bem, vamos começar hoje no nosso Coluna do Castro, que está no portal Band BA, e também a gente publica no Neutro 1 um bate-papo hoje com o nosso amigo e jornalista Moisés Biceste, e que é assessor também de comunicação do TJ Bahia. Tudo bem, Moisés? Como é que está você? Que prazer, que alegria, meu querido Frank de Castro. Que bom, só você mesmo para me fazer voltar ao rádio, dando essa entrevista aqui ao vivo para o Band BA, o Neutro 1, essa coluna maravilhosa, a coluna do Castro. Não sei se tem a ver só com o seu nome, se é Castro Alves, porque Castro Alves a gente sabe que é o poeta dos escravos, mas a gente tem também o poeta do rádio hoje, da televisão, a gente que acompanha seu trabalho. Fico muito feliz, viu, Frank, em perceber a sua ascensão e principalmente o quanto você contribui para um rádio sério, um rádio dinâmico, para uma programação de qualidade, que é isso que a gente prima nos dias atuais. Eu que já tenho muito tempo afastado do rádio, da televisão, hoje eu digo que eu estou nos bastidores, mas eu fico feliz em ver programas dessa natureza, dessa qualidade, como você traz aqui para o nosso dia a dia, para toda a comunidade, a sociedade, para todos que acompanham esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado, Moisés, mas quem tem que ser elogiado hoje é você. E eu posso dizer também que eu não estou com muita saudade de você, né? Que a gente se viu essa semana. Mas um prazer estar conversando com você, Moisés. A gente teve uma semana passada conturbada, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria saber de você um pouquinho da sua carreira, né? Você que a gente se conheceu lá na década de 90, né? No Sistema Nordeste de Comunicação, que você fazia parte de lá também. Fala um pouquinho dessa sua trajetória na televisão, que você fez também, foi âncora de programas. Fala um pouquinho lá do passado, como começou. É interessante um pouco essa história, viu, Frank? Porque eu nem sonhava entrar para o mundo televisivo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos como menor auxiliar de serviços gerais, que era boy do Banco do Brasil, e fui parar na AJURI, que era a assessoria jurídica do Banco do Brasil. Isso mais ou menos por volta de 1988, quando eu entrei na assessoria jurídica do Banco do Brasil. Lá eu comecei a trabalhar com 13 advogados, imagine. E eu dizia, olha, vou fazer direito, vou fazer o concurso para o Banco do Brasil e vou fazer, na sequência, direito. E quem sabe eu continuo aqui na AJURI, que era a assessoria jurídica do banco. Mas é interessante porque Fernando Collor, quando assumiu em 1990, eu já vinha me preparando para o concurso do Banco do Brasil, e em 1990 ele cancelou o concurso do Banco do Brasil numa só canetada. Eu saí do Banco do Brasil e fui para trabalhar com corretagem, imagine, com documentação, com corretagem. Eu já trabalhava mais ou menos nessa área, quando surgiu a oportunidade de fazer um teste na TV Itapuã. Ali eu fiz o teste, não tinha a menor condição, inclusive, porque foi aquela peneira. Ficaram no final 3. Eu sabia que não tinha condição com os outros 2 concorrentes, porque eram pessoas mais experientes, pessoas talhadas, apesar de ter um texto bom, de ter uma locução boa, mas eu não tinha realmente a capacidade de assumir aquela vaga ali. Escolheram os 2 melhores, sem sombra de dúvidas, para o profissional e para o amadorismo. Mas nesse dia, Raimundo Varela, ainda vivo, ele que era o diretor, o gerente, o rapaz que assumiu como repórter do amadorismo, começou a tirar muita fotografia de Varela, e Varela não gostou disso, disse assim, quem é esse puxa-saco? Eu não gosto disso. E aí, resultado, por conta de uma bobagem dessa, o rapaz saiu. E aí ligaram para mim para que eu retornasse à emissora, e aí comecei minha carreira como repórter de amadorismo com 17 anos na TV Itapuã. Pedrirujo ainda disse, ora, rapaz, como eu vou assinar sua carteira se você não tem nem a carteira de reservista? Eu ainda fiquei uns 4 meses, mais ou menos, trabalhando sem a carteira assinada, até que completei 18 anos, e aí eu tive a minha carteira assinada. Quer dizer, já tinha, a partir dos 14 anos, quando eu entrei no Banco do Brasil, e aos 18 anos, a minha primeira emissora foi a TV Itapuã. Qual o nome daquele repórter, se eu não me engano, era Gil Santos,
que era seu amigo. Gil Santos, figura. Ele fazia É muitas interessante que era reportagens. Gil Santos e Edmundo Filho, chamavam de Batman e Robin. Gil, é verdade, ele é, andava muito com o Edmundo, é verdade, é verdade. É muito bom rememorar esses tempos, porque quando a gente encontra, vez por outra, eu vejo Edmundo. Gil não, Gil me parece que foi para o interior, não sei se foi para o sul da Bahia, sul, extremo sul. Eu nunca mais tive notícias de Gil, mas eram figuras maravilhosas que até hoje eu guardo lembranças. É interessante, porque quando eu comecei na televisão com 17 anos, é aquilo que eu digo, eu fui forjado pela experiência daqueles que já trabalhavam há mais tempo. Então, quando eu entrei, o meu apelido era Fraldinha, só para você ter ideia, porque entrei com 17 anos, com 18 anos incompletos. E aí brincavam fraldinha para cá, fraldinha para lá, e eles aos poucos foram me ensinando. A questão do microfone, a questão do enquadramento, e isso aos poucos foi fortalecendo, melhorando. E eu era aquele funcionário que gostava de ficar depois do expediente também acompanhando ali a edição. Então eu fui aos poucos acrescentando um pouco mais de conhecimento. Eu digo sempre que eu sou hoje graças a todo esse trabalho em conjunto dos principais atores, aqueles que já estavam há mais tempo em televisão. Então ali eu fui aprendendo a editar, a fazer produção. Depois eu assumi, além de ser repórter de amadorismo, eu assumi também a questão da produção do Telesportes, do Lance Livre, com Chico Queiroz, Pastore, que me levou inclusive para fazer Antônio Pastore. Antônio Pastore, o poeta também, Antônio Pastore, que me levou para a TV. Profissional. E lá eu comecei esse trabalho aos pouquinhos, agregando conhecimento, agregando valores. Chico Queiroz foi, de fato, meu chefe, porque Varela logo depois saiu, foi para a TV Bandeirantes, e Chico Queiroz passou a ser o meu chefe. E ali eu fui forjando, fui melhorando, fui acrescentando. Resultado, além do Telesportes do Lance Livre, que eram os programas de audiência, os programas esportivos na época, depois eu fui para o jornalismo. Do jornalismo, eu comecei a trabalhar com Raimundo Varela, com as externas do programa Balanço Geral. Fiquei mais ou menos uns 8 anos trabalhando como repórter do Balanço Geral, e aí despontou a carreira, foi fortalecendo, fomos acrescentando aí, avançando nessa questão de televisão. Aí depois veio a experiência com rádio também, quando eu saí da TV Bandeirantes, veio a experiência com rádio, e hoje eu sou um apaixonado pelo rádio. O rádio, ele tem essa coisa do imediatismo, da velocidade, de você conversar com o outro, de você interagir, e isso é muito bom, isso traz para a gente uma carga emotiva. Agora nós tivemos no dia 25, o dia da radiodifusão, o dia do rádio, e o rádio tem uma força muito grande. Disseram, o rádio vai acabar. Pelo contrário, o rádio, ele aumentou mais ainda a potência. Hoje você não tem tempo de ver televisão, mas você liga o rádio em qualquer local, em qualquer rincão. Os rincões mais distantes você tem o rádio acessível. O rádio, que eu vou voltar um pouquinho na história aqui rapidamente para contar. Em 1906, nos Estados Unidos, já no final da década de 19, início da década de 20, o rádio chega. Primeiro foi o telégrafo. Meu pai foi radiotelegrafista da Assembleia. Olha como o mundo é pequeno, olha como as coisas acontecem. Nada é por acaso. Maktub, né? Tem uma expressão que diz assim, Maktub, tudo está escrito. E meu pai foi radiotelegrafista da Assembleia. E depois, quando eu tive o primeiro contato com o rádio, eu me apaixonei. E o rádio é isso, é uma paixão. É como se fosse aquele primeiro encontro, você se apaixona e não sai mais da sua corrente sanguínea. Portanto, rádio para mim é uma diversão, é uma alegria, é uma terapia. Eu gosto, eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu comecei bem cedinho também, viu? Com 16 anos, em 1986, com o nosso saudoso Baby Santiago, um dos maiores campeões de audiência na década de 80. Mas você passou pela... Isso. Mas você também passou pela Band. Eu lembro que você foi âncora. Eu não lembro se foi âncora de um programa ao meio-dia. Foi o Jogo Aberto. Jogo Aberto. Isso. É porque na TV Itapuã, depois foi comprada pela Rede Record. Então, eu trabalhei no jornalismo. De lá eu saí, fui para a Rádio Cultura.
fiz um programa na Rádio Cultura, me chamaram para voltar para a TV, já na Bandeirantes, que era Mário Kertes. No primeiro momento eu iria apresentar o programa, no segundo momento conseguiram fechar com Mário Kertes, e aí eu fiquei como repórter de Mário. Durante um bom período, foi lá que eu conheci também Tiziana Vilas Boas, uma figura maravilhosa. Ela lia os e-mails ali, ela fazia aquela participação com Mário. E eu era o repórter. Depois Mário saiu, ele rompeu o contrato com a Bandeirantes, e aí eu assumi o Jogo Aberto da Bandeirantes. Além de assumir o Jogo Aberto da Bandeirantes, eu trabalhei também como repórter de rede nacional, que na época era Boechat, nosso querido e eterno Boechat, que deixou saudades, e o legado dele ainda até hoje, né, ele alimenta todos nós, porque quem não se lembra de Boechat, com aquela maestria, com todo o trabalho, as reuniões que ele fazia de bastidores, as reuniões de pauta, então aquilo ali tudo foi uma escola, um aprendizado para todos nós. Ele se reinventou, e né? Também ancorei o jornal da Band News. Sim. Quando a Band News entrou no ar, eu estava lá na Band News fazendo, inclusive, uma dupla com a nossa querida Silvana Oliveira. Nós ancorávamos primeiro do meio-dia e depois ficamos ancorando com a Silvana o jornal da Band News à noite. Então era uma loucura. Eu entrava na televisão Bandeirantes, só para você ter ideia, de manhã, às vezes eu saía 6, 7 horas da noite e corria para a faculdade, porque nessa época eu fazia direito na Rui Barbosa. Então era uma loucura, era uma velocidade muito grande para que a gente pudesse dar conta de tudo. Eu vivia, eu respirava televisão, até que o meu pai, ele caiu doente, estava em estado grave no hospital. Como não foi possível me liberar, não liberaram na época para eu acompanhar meu pai, eu aí fui por conta própria e aí saí da Bandeirantes. Graças a Deus meu pai voltou ao nosso convívio diário, e daí eu fui para a rádio, voltei para a rádio, porque me fizeram um convite para coordenar o jornalismo da Rádio Cultura. Da Rádio Cultura eu fui convidado para coordenar o jornalismo do Sistema Cruzeiro de Comunicação. Fomos para o Sistema Cruzeiro de Comunicação, ficamos 8 anos lá. Do Sistema Cruzeiro de Comunicação surgiu essa oportunidade de montar rádio e TV no Tribunal de Justiça da Bahia. Então eu entrei no Tribunal de Justiça da Bahia exatamente com essa incumbência, e a gente está conseguindo aos poucos fazer com que o tribunal ele tenha um parque de comunicação, que é uma comunicação direta, aquela que só depende do TJ. Então hoje a gente já tem o site de notícias, a gente tem rádio 24 horas, temos a TV corporativa que trabalha todo esse conteúdo e vai diretamente para as comarcas, para o cidadão, para o jurisdicionado, e estamos em fase final aí de montagem da TV Justiça, que justamente vai dar todo esse... Hoje a sociedade midiática impõe isso. Interessante que eu estou conversando com você aqui no rádio. No rádio você tem hoje o vídeo também, tem a TV, está tudo intercalado, né? Você tem uma coluna, ou seja, o site está intercalado com a TV, com o vídeo, está intercalado com o rádio também. É um conjunto de mídias, e ainda tem as redes sociais que fazem o trabalho de impulsionar tudo isso. Então imagine que hoje você tem um conjunto da obra para melhor atender ao cidadão e, obviamente, para que a gente possa ampliar mais ainda essa velocidade da comunicação. Moisés, quando eu publicar esse vídeo, o que vai ter de colega nosso, o que vai ter de gente, né? Fala, Moisés, meu Deus do céu, que saudade! Que saudade de Moisés Bizeste. Mas é porque você é bastante querido assim no mercado, isso é importante, né? O seu carisma também. Mas eu queria... mais a bondade do coração das pessoas, de vocês, porque eu digo sempre que eu sou um aprendiz no rádio, a gente aprende a cada dia, a gente precisa compreender que nós viemos aqui para cuidar uns dos outros, nós precisamos perceber também o papel que temos no rádio e na televisão ou nos meios de comunicação. Eu digo sempre, antes de sair de casa, antes de iniciar um trabalho desse, a gente precisa fazer a autoanálise, a pergunta, qual é a sociedade que nós queremos construir? Porque precisamos de uma sociedade madura, precisamos de uma sociedade com conhecimento, precisamos de uma sociedade com
as notícias do dia a dia, mas precisamos também perceber que o papel do comunicador em levar essas informações, essas notícias, esse papel, ele é significativo. Então, nós temos que tomar muito cuidado da forma como vamos levar essa informação. As pessoas, às vezes, perdem um pouco, Frank, eu diria, o limite ou o equilíbrio da notícia. Então, hoje você liga o noticiário, espreme só sai sangue. A gente precisa perceber isso. Os comunicadores, e aí é um apelo que eu faço a essa nova geração que está aí, para sempre se perguntar antes de sair de casa, qual é a sociedade que nós queremos construir? Qual é o papel do comunicador no dia a dia? Porque o rádio, a televisão, você constrói ou destrói uma pessoa em fração de segundos. É uma arma muito poderosa, a comunicação. Dizem até que é mais um poder. Então, já que é mais um poder, a gente precisa ter muito cuidado com esse poder que temos nas mãos e na fala. Porque quando você fala, você pode destruir também o outro. Eu digo sempre que é uma máquina de guerra também, uma máquina mortífera. Você pode construir e destruir uma pessoa simplesmente com uma palavra, com uma fala. Então, precisamos realmente ter esse cuidado. Foi bom você falar nisso porque, passar do limite, a gente teve na semana passada, mudando um pouquinho o assunto agora, a gente teve no domingo, dia 21, uma grande manifestação pela PEC, contra a PEC da blindagem, e que a população chamou de PEC da bandidagem. E essa PEC passou pela Câmara dos Deputados, mas não passou pelo Senado. O que é que você pode comentar sobre isso? Sobre essa semana, a semana passada turbulenta, além da PEC da bandidagem, como chamam, teve também o pedido de anistia, iam fazer uma anistia lá, uma PL, lá dentro do Congresso Nacional. O que é que você pode falar sobre isso, Moisés? Olha, você mexeu. Eu às vezes, evito falar no rádio e na televisão, porque eu tenho uma coisa que eu carrego comigo. Eu tenho quase 30 anos nessa área da comunicação e eu costumo ser muito sincero. Eu costumo colocar as coisas sem amarras, sem partido político, sem camisa, ainda bem, porque durante a minha trajetória eu recebi muitos convites de entrar em partidos políticos, mas nunca me associei a um partido político, porque para mim o comunicador ele precisa ser isento, ele precisa ter essa independência, essa autonomia. Graças a Deus nós conquistamos isso ao longo desses anos aí de jornada. Então, a PEC que muitos falam, a PEC da blindagem, você falou aí a PEC da bandidagem, a PEC do pavor, eu diria, ou a PEC do Alibaba, porque nós não podemos mais aceitar, admitir, seja qual a PEC for, que nós tenhamos algum escudo protetor para aqueles que ainda corroem e corrompem o nosso país. Pelo contrário, nós temos a nossa Constituição, a nossa Carta Cidadã, a nossa Carta Magna de 1988, e ali, pós-período da ditadura, nós tivemos a nossa Constituição com um escudo protetor muito grande para aqueles que tomaram o poder ou que destituíram muitos do poder, e nós tivemos um período complicado, que foi o período da ditadura. Então, vem a Constituição para criar esse escudo protetor. Então, nós temos a Câmara bicameral, ou seja, temos você tem a Câmara dos Deputados e você tem o Senado. Mas não precisava, mas foi com esse intuito de você ter exatamente um maior controle e evitar que tivessem ali uma interferência muito grande, principalmente no poder legislativo. Mas o que a gente vê nos dias atuais é que o próprio poder legislativo ainda conspira de forma contrária ao que o cidadão almeja hoje, que é uma democracia madura, uma democracia que possa traduzir aquilo que a maioria
espera do político, que é decência, honestidade, ética, respeito, que trabalhe pelo povo, para o povo, que tenha, inclusive, leis que possam proteger a sociedade, que possam estimular a sociedade a trabalhar mais, a ter uma divisão de renda, que você possa coibir os abusos. E o que a gente acompanha muitas vezes é esses próprios legisladores trabalhando em causa própria. Essa PEC da bandidagem, ou da blindagem, ou do pavô, a PEC do Alibaba, é uma PEC que vai alimentar a corrupção do Brasil, que já é uma corrupção desvairada, endêmica e sistêmica. E nós precisamos de um freio de arrumação. Ninguém aguenta mais os sanguessugas do poder. Nós temos mais de 500 deputados. Imagine quanto custa cada deputado. Pode cortar pela metade, diminuir o Congresso Nacional pela metade. Ao invés de 503 deputados, ou 500 e poucos deputados, 250 de bom tamanho. Ao invés de 80 senadores, metade. Ou então, um senador por estado, porque nós não temos ainda a capacidade financeira de sustentar todos eles no poder. O Brasil é um país que precisa rever esse conceito. A cada dia que passa, eles querem mais, é a comilança. Não é o comunismo, não é o comuniço. Porque todo mundo quer comer no prato, e aí quando não dá mais aquele pratinho pequeno, eles querem ampliar o prato para aumentar o número de fatias. E isso é inaceitável, inadmissível. Você tem um país rico como a Suécia, por exemplo, que o político lá recebe ajuda de custo. O político vive em apartamento funcional de 12 metros quadrados. O político anda de metrô, vai de metrô para trabalhar e depois volta. Aqui não. Aqui um político tem todas as benesses, emprega um rodo de gente. É muita gente empregada graças a esses políticos. Além disso, o político ainda tem apartamento funcional até com banheira de hidromassagem. Se você colocar a Suécia com o Brasil, você diz, meu Deus, que país é esse? E aí eu vou para o Renato Russo. Que país é esse? Esse é o Brasil que nós temos, não é o Brasil que queremos. E isso precisa mudar. Mas para mudar, se a gente ficar esperando que o político vá mudar, não. O povo precisa ir para as ruas, como o povo fez agora com a PEC da bandidagem ou da blindagem. Foi para as ruas, pressionou, até que a PEC, quando chegou no Senado, eles ficaram envergonhados dessa patifaria e voltaram atrás. E aí derrubaram a famosa PEC. E não duvide se na próxima legislatura eles não retornarem com essa PEC, porque eles não têm vergonha na cara. Tem muita gente que não tem vergonha na cara. Tem político sério? Tem político decente? Tem, não vamos generalizar. Mas isso é um escândalo, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E o Brasil precisa ter uma democracia madura e respeitável, e não uma democracia levada na base da brincadeira, como muitos ainda fazem no Congresso Nacional. Agora, falando sobre o judiciário, né? O que aconteceu na invasão dos três poderes aqui no Brasil, e as pessoas, né, mais de 1.500 pessoas, né, estão pagando na justiça, e os próprios influenciadores dessas pessoas, desse público. Lá nos Estados Unidos aconteceu diferente, Moisés. Invadiram no 6 de janeiro o Capitólio, né? Teve até uma morte, um policial morreu, né? E centenas de pessoas feridas. Inclusive, esse segurança do Capitólio, ele foi espancado. Ele foi espancado pelas pessoas, pelos manifestantes que entraram lá no Capitólio. O Capitólio é o poder judiciário lá dos Estados Unidos, né? Para quem não sabe. E o irmão desse segurança, ele falou para a imprensa, né, uma entrevista, ele falou, olha, meu irmão morreu, né, foi morto pelo presidente que está de volta. Imagine, pelo incentivador disso tudo.
É o excesso, viu? Em todos os sentidos. Você tem excesso nos Estados Unidos, porque eles coibiram com violência, com brutalidade, e o povo americano quis isso, colocou de volta no poder um presidente muitas vezes insano, muitas vezes que prega o discurso do ódio, da vingança, porque você pode ser intelectual como for, você pode ter conhecimento, mas se você não tiver moralidade, base de sustentação moral, o poder corrói e corrompe. Nos Estados Unidos, nós estamos vivendo isso, arbitrariedade o tempo todo. Donald Trump, ele quer impor ao resto do mundo, mas eu já vi as grandes potências também ruírem. Se você for na Idade Antiga, você vai ver que os grandes impérios, eles ruíram. E muitas vezes eles vão ruir por isso, pelo excesso de poder, pela arbitrariedade, pela estupidez de alguns governantes. Isso nós estamos vivendo do lado de lá. Do lado de cá, também tivemos excessos. Do lado de cá, nós não tivemos, não foi coibido com abuso, mas nós tivemos excessos de outra forma. Exemplo, eles acamparam na porta do exército durante meses e meses e ninguém fez nada. Se você parar o seu carro na entrada de qualquer escola do exército, de qualquer ponto do exército, eles já chegam próximo de você e dizem assim, olha, tire o carro daqui. Então, era inaceitável aqueles acampamentos ali. Ou seja, foram dando musculatura, foram dando combustível a isso. E essas pessoas desarticuladas, essas pessoas naquele oba-oba, porque, infelizmente, num país onde você não investe em educação, a massa, ela é facilmente controlável. E foi o que aconteceu. Controlaram aquela massa ali com um discurso bonitinho. Aquela massa foi para Brasília, invadiu Brasília, fez a desordem de toda forma. Não tinha capacidade estrutural porque eles não tinham articulação. Até entre eles, e as provas que estão aparecendo na mídia mostram completamente desarticulados para tomar qualquer tipo de poder. Então aquilo ali foi uma bagunça, foi uma baderna generalizada, que precisava também de punição, porque senão você repete esses feitos. Só que o que eu digo sempre, essas pessoas deveriam serem sentenciadas e deveriam voltar e colocar no devido lugar tudo aquilo que destruíram, que danificaram. Então, colocar aquele pessoal ali para limpar, para varrer, para pagar caro pelo que eles fizeram, e não o povo brasileiro, porque é o povo brasileiro que está pagando toda aquela reparação. E os políticos fazendo aquele jogo um com o outro. Não, porque A tem razão, B tem razão, e aí fica naquele jogo político incrível, nós, como os bobos da corte, pagando todos os prejuízos decorrentes daquela bagunça generalizada, e o país, ele continua alimentando isso até hoje. Agora nós já estamos vivendo um outro capítulo amargo, que é um grupo político tentando interferir junto aos Estados Unidos, porque a extrema-direita agora entrou no processo também do escudo protetor, e o país ele não caminha, ele não avança. E nós estamos o tempo todo, na mídia, o tempo todo, você ainda dá mais combustível a isso. Nós precisamos de um freio de arrumação nesse país. Nós precisamos, nesse país, perceber que sem educação a gente não tem discernimento, a gente não tem a liberdade do povo, a gente não tem uma democracia amadurecida. Pelo contrário, nós vamos ter um tempo todo massas de manobra. E é isso que acontece no nosso Brasil. É inaceitável você ter um aluno que entra na sala de aula e ele não tem o mínimo de cobrança para atingir uma média. Então, nós somos a favor, aproveitando até que agora, recentemente, dia 25, foi o dia do rádio, o poder do rádio, da comunicação e da educação. Essas são as fórmulas: educação e comunicação. Se nós tivéssemos rádios comunitárias, TVs comunitárias, em cada escola nós tivéssemos um programa da qualidade do seu, Frank, eu tenho certeza que essas pessoas teriam vez e voz, que isso iria estimular o cidadão a compreender seus direitos.
Porque o sonho do direito só o dever realiza, então nós temos o dever de cooperar com tudo isso. E sem educação o Brasil não vai avançar. A educação é mola propulsora de toda e qualquer economia. Aí você tem um discurso de faz de conta. Aí você tem o tempo todo os políticos que deveriam estar estimulando a isso, e você, na verdade, quando você percebe, é tudo manipulado, é tudo orquestrado para interesses escusos, para interesses individuais, para interesses de grupos políticos. Eu mesmo fiquei revoltado recentemente quando soube do projeto de você taxar a energia solar. Você paga energia solar, você paga o projeto, você paga tudo, você ainda vai ter que devolver um percentual da sua energia solar ao Grupo Iberdrola, que é o grupo que financia campanhas bilionárias. Então isso é inaceitável, inadmissível até você sair com qualquer projeto dessa natureza. Então é a PEC da blindagem, é o que aconteceu durante o janeiro, que foi aquele fato lamentável. Por quê? Porque não se estimula, não se dá educação ao povo brasileiro. Quando você dá educação ao povo brasileiro, você liberta o cidadão. O país cresce, o país evolui, o país avança. Mas muita gente não quer, porque eles se alimentam dessa estrutura podre. Eles se alimentam ainda desse ciclo vicioso que nós temos no Brasil. Infelizmente, porque o Brasil é um país rico, o Brasil tem muitas riquezas e tem mais também essa alta exposição. Você falou aí, tem as câmaras dos lordes, a Câmara dos Comuns, o Capitólio. Você não tem, você não percebe, ou você não vê essa alta exposição que nós temos aqui do nosso judiciário. Então nós precisamos rever também esses conceitos. Uma coisa é o judiciário se comunicar com o cidadão, mas você precisa ter cautela. A exposição demais, ela fragiliza. E nós não podemos fragilizar poderes como executivo, legislativo e judiciário. Principalmente o judiciário, que é o pilar de sustentação da nossa democracia. Agora, essa atitude do judiciário agora de punir os culpados é importante também. Se foi excesso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas que nós precisamos garantir a soberania do nosso país diante da estupidez ou do imperialismo de alguns governantes, seja de qual partido for, de qual grupo for, porque é diferente, a ditadura da esquerda foi diferente da direita, ditadura de esquerda e de direita, tudo a mesma coisa. Eles matam da mesma forma, eles rompem o tecido social, então não venha para cá me dizer que é diferente de ditadura de esquerda para ditadura de direita. Mas nós precisamos coibir, sim, esses abusos. No mundo globalizado não cabe mais esse tipo de comportamento. Moisés, vou mostrar aqui duas imagens. A primeira é a imagem da manifestação no 7 de setembro, né? Os supostos, né, pseudos patriotas que, em pleno 7 de setembro, colocaram essa bandeira aí. Se eu não me engano, foi na Avenida Paulista, não sei agora ao certo, em São Paulo, e que teve muitas críticas, né? E na última manifestação contra a PEC da blindagem, a gente, né, voltou a bandeira, né? A nossa bandeira nacional. Porque você expor uma bandeira de outro país em pleno 7 de setembro, né, que você está comemorando, né, a sua pátria, é meio estranho, né? Isso é mais uma demonstração da fragilidade que nós temos, do nosso senso de patriotismo, da nossa educação. Eu sou de uma época, Frank, vamos ser sinceros, honestos, vamos mergulhar um pouquinho no passado. Eu sou de uma época que você chegava na sala de aula, você tinha o hino do colégio, que nós cantávamos, e você tinha o hino nacional. Aquilo ali lhe dava um sentido de patriotismo. Você tinha, no início das atividades, você tinha isso como regra. Nós tínhamos a OSPB, a Organização Social e Política Brasileira, que você tinha noções. Você tinha educação moral e cívica. Ali você conhecia exatamente o Silvio Longo, o Silvio Breve, como os policiais paravam o trânsito. Você tinha noção. Mas essas duas matérias eram matérias da ditadura militar. Tudo bem. Eu não sou contra, quer tirar essas duas matérias porque foram matérias feitas pela ditadura,
eu sou contra. Se você traz algum fato positivo, aproveite o fato positivo. Mas tiraram e não colocaram nada no lugar. Não colocaram, porque poderiam ter tirado a educação moral e cívica, poderiam ter retirado a matéria OSPB, Organização Social e Política Brasileira, mas você deveria ter colocado outras matérias. Ah, mas isso é de forma transversal. Não, nós precisamos de matérias prevenção na área de saúde, prevenção na área de segurança, prevenção em todos os sentidos. Noções básicas da nossa Constituição brasileira, já que foi a Constituição Cidadã de 1988, nós tínhamos o dever e a obrigação ali de entrar com uma matéria de noções básicas da nossa Constituição, para que o garoto na sala de aula, quando terminasse o ensino médio, ele tivesse noção do que é a nossa Constituição brasileira. Apesar de que a nossa Constituição já virou uma colcha de retalhos, né? É emenda da emenda da emenda. Até cláusula pétrea já rasgaram e jogaram na lata do lixo quando nós voltamos a contribuir com a Previdência Social. Mas não vamos entrar aqui nessa seara. Então não tivemos sequer matérias que pudessem valorizar aquilo que nós precisávamos valorizar naquela época. E aí nós vemos como uma sociedade deformada. Então nós não temos sequer patriotismo. Porque imagine, num período que você precisa colocar sua bandeira nacional, no momento que você precisa desfilar, mostrando que precisamos resgatar os nossos pilares democráticos, precisamos fortalecer a nossa democracia, aí você estende uma bandeira americana. Você sabe quando isso vai acontecer nos Estados Unidos? Nunca. Esticar uma bandeira do Brasil? Sabe quando? Nunca. Nunca. Porque lá eles são altamente patriotas. Eu não vou aqui entrar nessa seara de dizer se eles estão certos ou errados, se eles são da extrema-direita ou se eles são... Não vou entrar nessa seara. Mas eles são extremamente patriotas. Coisa que nós aqui no Brasil não temos essa conduta ou não tivemos essa educação para que pudéssemos fortalecer o nosso patriotismo. Pelo contrário, e aí eu digo sempre, até a mídia tem um papel decisivo nisso. Porque ao invés de você fortalecer essa questão do patriotismo, você destrói. Você complica mais ainda. Um povo que poderia ter a mídia no processo também educativo, uma mídia cidadã, que pudesse ajudar a construir a cidadania, fortalecer a cidadania, você não tem. Ontem eu fiquei, pasme, eu fiquei assustado. Eu fui cortar cabelo, você inclusive até me ligava, eu disse assim, olha, eu vou cortar cabelo. E uma senhora saiu 2 minutos antes e ela caiu do lado de fora, bateu a cabeça na ponta de um caqueiro e rasgou aqui a testa. Aí, resultado, do lado dela sentou uma outra senhora, devia ter mais ou menos seus 65 anos, 67 anos. E aí o rapaz disse assim, eu vou lá ver. Ela disse, não vá não, termine meu cabelo. Meu Deus, as pessoas estão perdendo noção do que é você cuidar do outro, você se importar com o outro, você agasalhar o outro. Então nós estamos com uma sociedade assim altamente individualista, uma sociedade onde as pessoas não pensam umas nas outras. Meu pirão, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Ou seja, nós precisamos reeducar essa sociedade, até para que as futuras gerações tenham um comportamento diferenciado. Mas o que nós estamos acompanhando é o individualismo exacerbado, é uma mecanicidade muito grande. As pessoas estão mecânicas, viraram robôs humanos. Estamos perdendo isso de amar o próximo, de amar as pessoas. Outro dia tinha um grupo comendo na praia, o cidadão morreu afogado, o corpo estirado, e as pessoas continuavam comendo, jogando dominó, baralho, como se nada tivesse acontecido ali. Então essa é a sociedade que muitos chamam da normose. Tudo virou normalidade pra gente, quando não é. É um absurdo, é um escândalo. Você abrir uma bandeira dos Estados Unidos e achar que isso é normal no seu país de origem, num 7 de setembro. Pelo amor de Deus, isso mostra o quanto a nossa sociedade ela passa por um processo de adoecimento. Enquanto nós não estivermos atacando na raiz os problemas, vamos ter esses vírus, principalmente o vírus da corrupção, em descontrole total, Frank. Pois é, bem colocado, né? A insensibilidade, né, da população e influenciada por certas pessoas, certos políticos.
E isso está gerando uma confusão mental nessas pessoas. Estou conversando aqui com Moisés Bizeste, meu amigo Moisés, grande comunicador, grande jornalista, assessor de comunicação lá do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E está com a gente aqui no nosso Coluna do Castro. Tem quase 40 minutos aqui do nosso bate-papo, Moisés. Eu queria agradecer você. Eu acho que, claro que você vai voltar outras vezes, mas foi assim, só para o pessoal ter, né, matar a saudade do Moisés Bizeste, porque ele realmente sumiu da telinha, né? Cadê você, Moisés? Pronto, o Moisés está aqui. E eu gostaria das suas considerações finais, Moisés, e que você volte outras vezes também. Ô, Frank, que alegria. Só você mesmo, porque quando me dá o microfone, se não cortar o microfone, eu falo demais, viu? Se deixar, meu amigo, é uma hora aqui de conversa, de bate-papo, mas eu fico muito honrado, eu fico muito feliz em participar, em trocar algumas informações. A gente aprende muito mais do que qualquer outra coisa no Band BA, no Neutro 1 também, essa coluna do Castro que possa se fortalecer, que seja uma coluna de depoimentos, de conversas, de bate-papo, de interatividade, que possamos contribuir uns com os outros, porque a sociedade ela só se fortalece dessa forma. Eu digo sempre, e era um jargão que eu utilizava na época do Balanço Geral, nós queremos solução, e a solução passa pela mudança de comportamento de cada um. Qual é a sociedade que você quer? A cada dia, quando você amanhecer, o que é que eu preciso enxergar? O que é que eu ainda estou errando ou maculando ou dificultando a minha jornada evolutiva? Essa reforma íntima ela é fundamental, porque quando você faz uma reforma íntima, você se fortalece e você contribui para a sociedade. Quando as famílias passarem por esse processo, não é o processo da coerção, porque eu sou de uma época que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou meu pai dizia assim, entupa, fique calado, você não podia nem chorar depois que tomava uma pancada. Eu sou apaixonado pelos meus pais. Hoje eu estou sempre com eles ali, mas era da época, foi o que meu pai aprendeu. E a sociedade não pode ser uma sociedade do medo. A sociedade precisa ser uma sociedade do amor, da contribuição. Nós precisamos ter uma perspectiva de mudança. Então, nós somos esse primeiro passo. Começar já é metade de toda ação. Então, mude a partir de cada dia. Dentro do seu lar, cultive elementos fundamentais, que é você amar as pessoas que estão em sua volta, você aprender a valia das virtudes do perdão, da compaixão com o outro, para que você, tendo uma família também estruturada, certamente você vai ter uma sociedade melhor, porque a instituição família passa também por esse processo de degradação. Então, se nós não estivermos trabalhando em conjunto, não vamos alcançar uma sociedade sadia. Pelo contrário, vamos continuar com uma sociedade doentia, como a sociedade dos dias atuais. Muito obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho, meu querido Frank de Castro. Isso aí, Moisés, parabéns a você, sempre, né, passando as palavras, né, na medida certa, e parabéns aí pelo seu trabalho também atual lá no TJ. E eu queria também citar aqui que na sexta-feira a gente teve uma homenagem ao nosso chefe lá da Band, o diretor regional Norte-Nordeste da Band, o Augusto Corrêa Lima, que ele teve o título de cidadão baiano lá na Assembleia Legislativa da Bahia. Eu fiz uma cobertura lá pela manhã, na Alba, inclusive essa matéria está no nosso portal Band BA e no Neutro 1 também, mas eu queria citar aqui, né, dar os parabéns ao nosso doutor Augusto Corrêa Lima, né, um dos grandes chefes que eu já tive e tenho certeza que muita gente também. Muita gente não lá tive da essa Band. honra, viu? Um dia você vai conhecer o Augusto Corrêa Lima. Não tive essa honra de trabalhar Lima. com ele, mas quero também aproveitar as congratulações, abraçá-lo
porque a gente ouve falar, e esse é o melhor, eu digo sempre, a melhor propaganda, é você ouvir dos outros o quão ele é competente, generoso e com uma capacidade incrível de coordenar uma emissora como a Bandeirantes. Então, um abraço especial também para o Augusto Corrêa. Bem, vamos encerrando então nosso Coluna do Castro pelos portais bandba.com.br e o nosso parceiro também, neutro1.com.br. Um grande abraço, Moisés. Tirei você do final de semana aí, né? Do domingão. Não, prazer, uma honra. Quando quiser, é só ligar. Mas é o dia assim, sábado e domingo, que a gente tem um tempinho para fazer esses bate-papos. Grande abraço para você, obrigado. Grande abraço, muita luz para todos.